Boa noite, já vi umas carinhas do André lá atrás, umas carinhas Cris, Rafa, olá, algumas carinhas conhecidas. Então, nós vamos falar hoje sobre o tema 3 respostas para a prece. Antes de chegar nessas respostas, acho que é importante a gente lembrar, o que as obras básicas nos falam. Então, na questão 659 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Pedir e agradecer parece que é meio óbvio, né? A gente está sempre, em geral, a gente faz a prece num momento de muita angústia, de muita dificuldade. Olha, mais 2 carinhas ali que eu conheço do Ed. Mas e louvar? O lado rebelde que há dentro de mim ficou pensando: para que eu tenho que louvar a Deus? Ele não é Deus? Será que ele precisa que eu louve ele porque ele precisa que eu fique bajulando? Será que é esse o propósito? Para que, na minha compreensão e do que eu estudei, ele sendo, onisciente, onipresente, e ele respeita. Ele nos dá a opção da escolha. E para além de louvá-lo, nos colocamos respeitosos à sua grandeza. Então, quando a gente louva, é para dizer: eu entendo a sua grandeza, entendo a minha humildade no meu processo de aprendizagem ao longo da minha trajetória evolutiva. E preciso da sua ajuda. Então, nessas 3 partes, que a gente ensina lá no EJE, como montar uma prece de coração, louve, peça e agradeça. O louvar, neste momento da minha vida, foi o que entrou num questionamento. Por que louvar? E foi interessante para mim essa resposta, essa busca, da qual eu preciso orar se ele é onisciente. Se ele já sabe de tudo, ele sabe o que eu vou pedir, ele sabe o que eu estou precisando, então por que eu vou orar para ele? Por que eu tenho que fazer essa conexão com ele? Essa conexão, ela não vai alterar a vontade de Deus. Não vai ser porque eu fiz a oração que ele vai alterar a sua vontade. Mas abre o nosso campo vibracional para nos conectarmos com Deus, que vem ao nosso auxílio, que vem nos socorrer. Mais uma vez, nos abrimos para receber. A prece faz essa conexão. E é um ato de comunicação. É por meio da prece que nós vamos movimentar a caridade na nossa direção. A prece, então, ela nos fornece 3 coisas: o conforto e o fortalecimento, a inspiração e o esclarecimento, e o atendimento da prece no seu sentido maior. O que isso quer dizer? Ela é uma fonte da nossa força moral. Quando a nossa força moral estiver meio com a bateria baixa, a prece recarrega. Ela nos relembra a importância da nossa ética, da nossa moral. Ela atrai o auxílio da espiritualidade para nos assistir, para nos clarear o raciocínio, e nos fortalecem contra tentações. Porque nós somos assediados, confuso, num momento de muita angústia, e parece que uma ideia que estava na nossa frente faz assim, plim! Olha, tive uma ideia. Porque a gente conseguiu se acalmar por meio da prece e recebeu, e achou a resposta que tanto procurava. É um recurso moral que também nos permite suportar as provas com coragem e resignação.
Existem situações que a gente não pode escapar, não tem como escapar, e a prece vem nos confortar, nos auxiliar a passar por isso. A inspiração e o esclarecimento é porque a prece é um meio de transmissão de pensamento. Eu estou transmitindo o meu pensamento à espiritualidade, ao nível mais alto dos céus, que nos coloca em comunicação mental com Deus. É por meio do pensamento que nós vamos nos comunicar. A inspiração vem por meio de insights, de encontros, de situações inesperadas, mas para que a gente possa perceber essas inspirações, esse esclarecimento, é importante que nós estejamos abertos. Eu estava saindo do trabalho, bem ali na frente estava passando na frente do Angelone, da Rio Branco, e eu vi um senhor passando todo engravatado, suado, num calor, e ele parecia desorientado, perdido. E eu olhei para ele e pensei, pô, Jesus, ajuda ele, né? Eu acho que ele está perdido. Eu não terminei de terminar, nem eu tive tempo para pensar, né? Porque foi assim uma prece sincera. Ele estava perdido, né? Como é que a gente vai abordar? E aí ele me abordou, porque eu abri o canal e provavelmente ele foi intuído para precisar chegar em mim. Conclusão, ele estava realmente perdido. Ele estava procurando o tribunal eleitoral, ele não sabia onde é que era, e rapidamente eu orientei ele. Então, para ver a força que tem essa transmissão de pensamento da prece sincera, o impacto que ela tem numa situação tão corriqueira como orientar uma pessoa no endereço, imagine em situações mais complexas e mais difíceis do nosso cotidiano. Então, é importante que quando a gente faça a prece, a gente também se coloque numa situação de tranquilidade. Nem que para isso a prece seja o caminho para nos acalmarmos. Muitas vezes a nossa mente está com um pensamento cíclico, repetitivo, e a prece sim pode entrar aí como uma forma da gente quebrar esse ciclo de pensamento repetitivo. Nem que a gente tenha que repetir o Pai Nosso 10 vezes até chegar no Pai Nosso que estás no céu. E assim a gente vai, para que a gente consiga nos acalmarmos e focarmos a nossa mente em outra coisa. O atendimento no sentido maior. O atendimento não é conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade de Deus e o nosso merecimento. Nada que é atendido vem se não for do nosso merecimento e para o nosso bem. Deus não atende a todos os pedidos, especialmente os tolos, vãos ou egoístas. A resposta é dada sempre pensando no bem maior do espírito. Ela pediu para ganhar na Mega Sena. Se situarem. A gente pede para nós parecem importantes e que são importantes no nosso nível de conhecimento e entendimento, mas ele está olhando de outra perspectiva. Então, aquilo que não tem sentido perante a providência divina não vai ser atendido. E aí a gente entra em quais são as possíveis respostas, quais são as 3 respostas da prece. E vou contar para vocês que a inspiração dessa palestra veio assistindo uma série. Uma série de televisão, como outra qualquer. Em um determinado momento, a narradora da história comenta: só existem 3 respostas para uma prece. A primeira delas é: sim, você vai ser atendido. Você não está sozinho. É isso que significa a resposta sim. Aqui está a força para seguir. O amparo que você necessita, você vai receber para seguir firme e forte. A prece, como já dito, atrai o concurso dos bons espíritos. Ela nos inspira os bons pensamentos e dá força tanto para o nosso corpo físico quanto para a nossa alma.
Emmanuel esclarece que a oração é uma alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. E não à toa, acredito, né, Fábio, que esse mês tanto vai se falar na prece, porque nós temos uma tendência a subestimar a potência de uma prece verdadeira e sincera. Ela faz toda a diferença. A prece é o nosso botão de sintonia com energias mais pesadas, com coisas melhores. É o nosso botãozinho que troca a estação do nosso rádio de transmimento de pensação. Transmimento de pensação é um trocadilho, tá, gente? De transmissão de pensamento para uma conexão mais alta. Abre esse canal de comunicação. Então, não é pouca coisa que uma prece faz. Ela é, como diz o Emmanuel, a alavanca renovadora. É aquilo que nos impulsiona a uma mudança. Ele ainda diz que ensina que a prece recompõe e é o prodigioso poder espiritual comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas. Se a gente pensar no momento que a gente para fazer uma prece, a gente tem que elaborar o nosso pensamento. Só o fato da gente parar e elaborar o nosso pensamento ajuda que a gente nos organize também. Isso já é um start para a gente começar a compreender o que está acontecendo. A partir daí a gente vai ter uma comunicação e vai ter um retorno. Um deles é sim, você não está sozinho. Mas a segunda possibilidade de resposta que podemos ter de Deus é ainda não. O que quer dizer ainda não? Essa prova é seu remédio. Persista e esforce-se. Ou seja, o que você está vivendo hoje faz parte do seu caminho e do seu processo evolutivo. Então, para que você possa vencer, crescer, evoluir, você precisa passar por isso. Mas isso vai ter um fim. Isso tem um fim, não é eterno. Mas eu preciso que você persista e se esforce. A recusa temporária do pedido significa que a concessão seria imediata, seria prejudicial ao nosso progresso. Porque precisamos agir e não apenas pedir. Porque estudando a prece, a gente percebe que não é só pedir. A doutrina espírita nos ensina isso, não é só pedir. É ação. Jesus foi ação. Jesus foi exemplo o tempo inteiro. Ele não só falava, ele praticava, ele agia. Então, quando a gente pensa numa prece, a gente se comunica, a gente transmite, a gente recebe o auxílio, mas não quer dizer que quando a gente recebe esse auxílio, a gente vai continuar sentado no mesmo lugar. O auxílio é para que a gente haja e resolva e busque. Caminhe, é a ação. A Joana de Ângeles ressalta a importância da ação conjugada com a oração. Orar é buscar harmonia em Deus, mas é inadiável a nossa necessidade de prosseguir e fazer o melhor possível. Não tem aquele ditado, Deus ajuda quem cedo madruga? Não é ação? Tem uma ação de se acordar cedo para fazer o seu labor, as suas atividades. Então, é importante a gente fazer a prece e nos conectarmos, mas também é importante que nós façamos a nossa parte no processo. Não estamos aqui para ficarmos acomodados esperando. Nós precisamos trabalhar no nosso processo evolutivo. E a Joana ainda aconselha vigilância e oração como escudos protetores para o nosso caminhar seguro.
indicando que o tempo da prova é essencial para a aquisição da fé e do discernimento. E por último, e acho que é a mais difícil para nós, tenho outros planos para você. Ou seja, o que você pediu, você não vai receber, porque eu tenho outros planos para você. Quantos de nós têm paciência ou não se revolta quando não temos algo pedido que não é atendido? Uma grande maioria de nós não aceita esse tenho outros planos para você. Se a gente pensar na relação de mãe, pai e filhos, né? Quando a Esther me pediu alguma coisa, eu disse, não, porque eu tenho outros planos para você. A cara dela. Ela fica, não gosta muito. Ou vamos sair e fazer alguma coisa, não quero. Quando chega lá, é a última a querer voltar. Então, das três eu acho que essa é a mais desafiadora para nós. Mas o mais interessante, o que significa esses outros planos para você? Que o que você está pedindo a Deus é menos do que você merece. É menos do que Ele tem preparado para você. Ele está vendo lá na frente algo melhor e maior. Só que temos que aceitar o tempo da revelação. E vivendo num mundo tão acelerado e ansiogênico como nós vivemos hoje, aceitar e esperar é algo que não está vindo no nosso manual, né? Acho que tiraram esse chip, principalmente dos mais novos, né? Então, quando Deus nos responde que tem outros planos, confia. Confia que Ele está pensando em algo melhor, que você vai receber algo melhor, né? E o atendimento da prece vem pela negação do que é originalmente pedido, mas a transformação disso em algo muito melhor. E aí Emmanuel traz uma fala que eu acho que é muito interessante, até engraçado para a gente refletir, porque ele diz assim, recorda muitas das solicitações que fizeste a Deus há anos passados e imagina o não de vocês têm uma memória nesse sentido. De uma prece que não foi atendida ao longo da sua vida, você não estaria aqui onde você está agora. Você não teria, mais de 20 anos atrás, eu queria passar muito no mestrado. E batalhei muito para passar no mestrado. Estudava, nada acontecia. Nada dava certo. E eu queria passar lá e tentava, até que um dia uma amiga disse assim, eu conheço um professor em Florianópolis, não quer tentar? Será? Vem para cá. Todo o esforço que eu fazia lá, aqui, eu precisava 10 vezes mais força para conseguir alguma coisa, e aqui eu precisava fazer uma força. Ou seja, meu caminho não estava lá, meu caminho estava aqui. E ainda recebi uma carta psicografada da Casa Espírita de lá, que dizia, você vai ser chamada para o serviço. Alguns livros da Zíbia Gasparetto e do Nosso Lar, do Chico Xavier, era o que eu conhecia de doutrina espírita, nada mais, evangelho, obras básicas, nem sabia que isso existia. E não é que estou aqui há mais de, com certeza, 10 anos. A Esther tem 9, eu já estou aqui há mais do que isso, como trabalhadora. Então, gente, quando a e resignação, que certamente será muito melhor do que você pode conceber. E aqui trago esse quadro para facilitar a nossa compreensão. Pedido realizado ou força concedida para a ação. Gratidão, responsabilidade e ação na ação do bem. O ainda não significa que o pedido foi postergado. Aguardando o último, tenho outros planos para você, desejo diferente da vontade divina.
postura, a entrega, serviço, desapego ao querer pessoal. Não é o que você está pedindo que é melhor. E eu acho que esse é o maior desafio que nós temos na nossa aceitar os desígnios de Deus. Porque aquilo que parece tudo torto, daqui a pouco faz sentido. E também sair do nosso lugar de acharmos que somos o centro do universo, para entender que existem coisas bem maiores e melhores para nós. Então, para finalizar, trago essa frase do Emmanuel que diz: a prece ilumina, o trabalho liberta, o amor edifica, tudo começa na prece, que vai nos iluminar para um trabalho que vai nos libertar, para um amor que vai se sedimentar, para um perdão que nos redime, que é o exemplo que Jesus nos deu, do serviço no amor.